Você já imaginou? Apenas 2 ou 3 segundos de equilíbrio podem mudar completamente os próximos anos da sua vida. Um tropeço, um degrau que você não percebeu, uma pequena perda de estabilidade no banheiro e de repente aquilo que parecia tão simples pode terminar em uma queda, uma fratura, uma cirurgia e meses de recuperação. Mas existe algo ainda mais preocupante. Às vezes a queda termina, mas o medo de cair permanece. E quando o medo começa a controlar o movimento, a pessoa pode começar a abrir mão da própria vida. Olá, eu sou Paulo Cavalcante de Araújo, sou profissional de educação física, fisioterapeuta, osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, especialista em fisiologia do exercício com foco em saúde, na doença e no envelhecimento pela Faculdade de Medicina da USP. E se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. No episódio anterior, nós falamos que músculos não sabem que faz ou que fez uma cirurgia. Quando existe redução importante do movimento, o organismo pode perder força e capacidade física. Hoje, quero falar de outra capacidade fundamental para a nossa independência: o equilíbrio. Muita gente pensa que equilíbrio é simplesmente conseguir ficar parado sobre uma perna. Mas equilíbrio é muito mais do que isso. Pense na quantidade de situações em que o seu corpo precisa controlar a estabilidade durante um único dia. Você levanta da cama, caminha até o banheiro, coloca uma roupa, desce de uma escada, entra no carro, caminha por uma calçada irregular, desvia de alguém, tropeça e tenta recuperar o corpo novamente. Tudo isso exige uma interação complexa entre cérebro, visão e sistema vestibular, sensibilidade, articulações e músculos. Equilíbrio é o corpo respondendo às suas mudanças antes que você vá ao chão. Agora imagine uma pessoa depois de uma cirurgia. Durante algum tempo, ela pode caminhar menos, pode proteger uma perna, pode distribuir o peso de maneira diferente, pode perder força e pode começar a sentir insegurança para realizar determinados movimentos. Então surge uma estratégia aparentemente segura. Vou me movimentar menos para não cair. Parece lógico, mas pode nascer aí um ciclo perigoso. A pessoa tem medo de cair, por isso movimenta-se menos. Movimentando-se menos, pode perder força e condicionamento. Como menos capacidade física, sente-se ainda mais insegura. E quanto maior a insegurança, maior pode ser o medo. Percebe? Às vezes o medo de cair, começa a limitar a vida antes mesmo de uma nova queda acontecer. Agora quero trazer novamente Neymar para a nossa conversa. Imagine Neymar voltando ao futebol depois de uma cirurgia. Ele recuperou força, a dor diminuiu, a articulação está evoluindo. Mas será que isso basta? Não. Dentro de um campo,
ele precisa correr, frear, mudar de direção, receber contato de outro jogador e reorganizar o corpo rapidamente. Se perder o controle de por uma fração de segundo, a jogada muda. Por isso, equilíbrio e controle corporal fazem parte da preparação. Agora faça o contraste com uma pessoa de 70 ou 80 anos. Ela não precisa driblar o adversário. Talvez precise desviar de uma criança correndo. Talvez precisa pisar em uma calçada irregular. Talvez escorregue lentamente no banheiro. Talvez precise recuperar rapidamente a estabilidade depois de tropeçar. As situações são diferentes, mas existe uma capacidade em comum: controlar o próprio corpo. Para Neymar, equilíbrio pode representar performance. Para uma pessoa idosa, equilíbrio pode representar independência. E essa diferença é poderosa, porque quando uma pessoa começa a perder confiança no próprio equilíbrio, muitas vezes sua vida começa a encolher. Primeiro ela deixa de caminhar sozinha, depois evita escadas, depois não quer mais ir ao supermercado, começa a recusar passeios, talvez pare de sair de casa sem companhia, e pouco a pouco o problema dela deixa de ser apenas tenho medo de cair e passa a ser tenho medo de viver sozinho. E por isso que é preciso olhar para o equilíbrio antes que ele se transforme em perda de autonomia. E aqui existe uma mensagem muito importante. O equilíbrio pode ser treinado. Dependendo da condição da pessoa e após uma avaliação adequada, podemos trabalhar progressivamente força, postura, coordenação, mobilidade e diferentes desafios de estabilidade. Não significa controlar uma pessoa idosa em situações perigosas. Muito pelo contrário. O objetivo é criar desafios seguros, individualizados e progressivos de acordo com a capacidade daquela pessoa. Primeiro pode ser simplesmente levantar e sentar com controle. Depois, permanecer de pé com segurança. Transferir o peso de um lado para o outro. Caminhar. Mudar de direção. Superar pequenos obstáculos. Aumentar progressivamente a complexidade. Porque reabilitação não significa colocar alguém em risco para ensiná-lo a não cair. Significa preparar o corpo para responder melhor às situações da vida. Existe outro ponto fundamental. Se uma pessoa começa a apresentar quedas recorrentes, tonturas, desmaios, alterações neurológicas ou uma piora súbita do equilíbrio, isso precisa ser investigado. Nem toda perda de equilíbrio é simplesmente fraqueza muscular. Existem diversas possíveis causas e uma avaliação profissional adequada é fundamental. Mas existe uma pergunta que eu gostaria que você me fizesse hoje. Como está o seu equilíbrio? Você consegue levantar da cadeira com segurança? Caminha olhando para frente ou precisa olhar constantemente para os pés? Começou a procurar paredes e móveis para se apoiar? Evita alguns lugares e tem medo de cair? Me responda essas perguntas.